galera, aqui é a Mari Júlia e esse é meu canal. Eu trouxe pra vocês mais uma resenha e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de leitura com o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, lançado lá em 1890, lá no século XIX. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro. Então, gente, o Retrato de Dorian Gray vai contar a história do Dorian Gray, que ele é um jovem muito bonito, muito atraente, mas ele tem um caráter, assim, bastante inocente. Então ele é um cara super tranquilo, super da família, super de boa. E o que acontece, gente? Ele tem um amigo que se chama o Basil Hallward, que ele é um pintor. Ele é muito fascinado pela beleza do Dorian Gray e ele decide fazer um retrato dele, pintar um retrato dele, porque ele é muito, muito bonito. E nesse processo aí da pintura, dele tá fazendo o retrato do Dorian Gray, então ele tem um amigo que se chama Lord Henry e ele vê o Basil, ele fazendo essa pintura, ele fica muito extasiado com a beleza do cara que ele tá pintando. Então ele pede pro Basil o apresentar o Dorian Gray pra ele, porque ele quer muito conhecer esse cara, porque esse cara ele é muito bonito, ele fica muito assim de boca aberta do quão a beleza dele é tão fascinante. Ele não gosta muito dessa ideia porque ele conhece, né, o background do Lord Henry, mas no decorrer da história ele apresenta o Lord Henry ao Dorian Gray. É a partir daí que, de fato, a história se desenrola. O que acontece, gente? O Lord Henry, ele vai exaltar muito a beleza do Dorian Gray, vai falar o quanto é que ele é bonito, cara, quanto você é belo, quanto você deveria aproveitar da sua beleza enquanto você ainda é jovem. E ele fala uma frase que é emblemática ali para a vida do Dorian Gray e do rumo que essa história vai levar. O Lord Henry, ele fala que ele é muito bonito, mas é uma pena que essa beleza um dia vai acabar e ele vai ficar velho. E aquela frase, aquele contexto é muito emblemático para a vida do Dorian Gray, porque a partir daí ele começa a repensar em algumas coisas e a partir daí que ele decide, teoricamente, fazer um pacto com o diabo de que ele continuasse belo e bonito e que todo o seu envelhecimento, todas essas mudanças físicas fossem para esse retrato. E aí que a gente, de fato, começa a história. E assim, o Dorian Gray e o Lord Henry, eles vão ficar muito amigos. O Lord Henry, ele vai apresentar todo mundo de libertinagem. Eles vão ter um relacionamento ali no meio da história também. Vão até um ponto que eles têm até um relacionamento ali, um triângulo amoroso ali no meio da história. Mas, em paralelo a isso, a gente também vai conhecer a Sibylle Vane, que ela é uma atriz de peças de Shakespeare e que o Dorian Gray ele se apaixona muito por essa menina porque ela é muito boa atriz, ela é muito bonita, é tudo muito bonito, muito bela e fica muito encantado por ela até o momento que eles viram noivos. E o Dorian Gray ele decide levar o Lord Henry para assistir uma das peças da sua amada, sendo que essa menina, ela decide que ela quer abandonar a sua carreira de atriz para se dedicar e para se entregar a todo esse amor que ela tem pelo Dorian Gray. E nessa peça específica, ela vai muito mal. O Dorian Gray ele fica muito envergonhado de ter falado tão bem dessa sua noiva e chegar na hora ela foi um total fiasco. Então o Dorian Gray, sabe, do jeito que ele já tava, se mudando a sua personalidade, do jeito que ele já tava, ele praticamente humilha a garota falando que ela foi muito mal. A menina fica muito triste e eles acabam terminando o relacionamento ali que eles tinham. E assim, gente, no decorrer da história, a gente vai ver até que ponto o Dorian Gray chega pra ele continuar belo, bonito, todas as coisas que ele vai fazer no decorrer da história. Então é uma história bastante legal, gostei. Mas não foi nada assim, nada demais pra mim. Foi uma experiência de leitura, um clássico da literatura ok. E foi isso, sabe? E o Retrato de Dorian Gray é uma história que praticamente é meio que universal. Todo mundo sabe mais ou menos o que acontece, que é a história de que ele vai continuar bonito e o quadro que vai envelhecer. E assim, gente, esse era o meu background em relação ao Retrato de Dorian Gray. E assim, não me surpreendeu muita coisa. E eu tenho que falar que eu assisti ao filme primeiro, eu assisti a adaptação de 2009 e eu achei um filme ok. Depois que você lê o livro, você vê o quanto aquele filme ele é ruim, o quão a adaptação dele é muito, assim, mirim, sabe? Eles deixam muitas coisas que são extremamente importantes de fora, principalmente por ser um filme de 2009. Então ele deixa o relacionamento homossexual que o Dorian Gray tem, muitas das perversidades que ele faz, eles deixam de fora e eles inventam situações que não existem, sabe? Tem um assassinato ali no meio da história que não tem nada a ver, eles inventam e colocam.
E assim, o filme cai muito depois que você lê o livro. Então eu não recomendo que vocês assistam esse filme de 2009 do Dorian Gray, que tá disponível no Amazon Prime. Então, assim, fica esse alerta, o filme não é tão bom, principalmente, o filme não é tão bom quando você assiste só o filme, você acha o filme ok, mas depois que você conhece a história de verdade, você vê o quão ruim é essa adaptação. Então, gente, esse livro, na verdade, lá em 1890, quando ele foi lançado, ele teve uma polêmica muito grande. E o que aconteceu, gente? O Dorian Gray lançou esse livro em 13 capítulos, que tem essa história que eu tô falando, do relacionamento homossexual, libertinagem, quanto ele vai mudando ao decorrer da história, do quanto ele vai mudando de acordo com as coisas que ele vai conhecendo e vai sendo apresentadas para ele. E o que que Dorian Gray fez? Em 1891, ele reescreveu o seu livro, agora com 20 capítulos, contando assim de uma forma mais amena, muito mais sutil, muito mais romantizada do que acontecia no livro original. Então, assim, esse é o alerta que eu faço. Tem uma versão de 13 capítulos, e esses 13 capítulos é a versão que o Dorian Gray escreveu, que ele queria que fosse publicada, e tem uma versão de 20 capítulos, que é uma versão mais amena, mais romantizada dos fatos que acontecem. E assim, gente, quando você lê as duas, que eu tive contato com as duas leituras, são livros completamente diferentes. Você vê ali no capítulo, na versão de 13 capítulos, algo mais seco, mais forte, sabe? Mais impactante. E você vê na versão de 20 capítulos algo mais ameno, mais romantizado, mais florido dos fatos que acontecem. Então, gente, eu tive contato, como eu falei, com as duas leituras. O de 20 capítulos eu li pelo Kindle Unlimited, que tem, né, o Retrato de Dorian Gray disponível. E a versão de 13 capítulos eu ouvi pelo audiobook. Então, eu tive contato com essas duas experiências, elas são praticamente muito diferentes. Então fica esse alerta aí para quem for ler o Retrato de Dorian Gray, para você ver qual é a edição que você vai pegar, porque elas são versões diferentes. E assim, gente, o Oscar Wilde lá, na época que ele escreveu o livro, ele já era uma figura bastante conhecida, ele já era muito famoso antes de escrever o livro. O que aconteceu, gente? Em 1895, o Oscar Wilde ele foi preso durante 2 anos por atentado, não sei se posso falar que era um atentado ao pudor ou que ele fazia práticas que não eram boas naquela época. O que acontece? O Oscar Wilde, ele era casado, ele tinha um filho e assim, gente, ele tinha relacionamentos fora do casamento dele com homens. E então ele se envolveu com um cara que ele era 20 anos mais novo que ele, o pai desse garoto, e denunciou o Oscar Wilde e usou o livro que ele escreveu, o Retrato de Dorian Gray, como uma das provas para poder incriminar o Oscar Wilde. E ele ficou preso durante 2 anos. E assim, a carreira dele, toda a vida dele foi muito destruída por causa disso. Ele viveu ainda alguns anos depois dele ter saído da cadeia, depois dele ter sido preso, e sobreviveu com a ajuda de amigos que davam suporte para ele, porque a carreira dele foi arruinada, o livro dele já não dava retorno. Então foi muito triste esse final da vida do autor. A gente fica assim bastante tocado com o que aconteceu, mas felizmente hoje a obra dele está completamente eternizada. Ele tem onde foi, né, o seu sepultamento, o seu túmulo. Ele é visitado até os dias de hoje, pessoas vão lá prestigiá-lo, porque ele é bastante reconhecido e hoje a obra dele é muito consagrada. E assim, gente, a gente consegue tirar várias coisas a partir da leitura, né, de Retrato de Dorian Gray. A gente vê a questão do até que ponto a pessoa chega pra continuar bonita, sabe? Em busca do padrão de beleza, até que ponto as pessoas chegam, o que as pessoas fazem, sabe? As pessoas já são bonitas, já são teoricamente felizes, por que elas precisam, elas sempre estão em busca de mais, elas nunca estão satisfeitas com o que elas têm. Isso é muito atual aí com as blogueirinhas. Inúmeros casos de mulheres que são completamente deusas, lindas, com corpo escultural, que passam por lipo LED, lipo de não sei o que, colocar silicone, colocar harmonização facial, que muitas vezes a cirurgia dá errado, porque uma cirurgia é uma cirurgia, tem muitos riscos que acontecem e pessoas perdem a vida por causa disso, de erros médicos, erro de cicatrização, infecção hospitalar, entre outras situações. A gente tem inúmeros casos, sabe, de pessoas que perderam a vida ou que tiveram muitas complicações, que passaram por meses e meses para conseguir se recuperar, passaram por situações que, assim, são completamente degradáveis e que elas não precisavam, que elas já eram muito bonitas, já eram muito esplendorosas, e elas passaram aquilo só pra
tirar aquela gordurinha, sabe? Pra ficar com o corpo perfeito, que é uma coisa que é vendida pra gente, mas assim, não existe o corpo perfeito. A indústria da beleza é uma indústria que nos vende que você sempre precisa de mais, nunca está bom, nunca é o suficiente. E assim, gente, a gente consegue fazer esse paralelo que é muito atual do que tá acontecendo. O que acontece ali em Dorian Gray, até que ponto esse cara chega pra continuar sendo belo, bonito e que as pessoas o admirem, que as pessoas queiram estar ao lado dele. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de eu compartilhando a minha experiência de leitura com o Retrato de Dorian Gray, falando um pouco da vida do autor e fazendo essa análise e trazendo para o nosso dia a dia. É o que eu sempre falo, quando você for ler um livro, mesmo que seja um clássico lá de 1800 lá vai bolinha, sempre tente trazer para os nossos dias, sempre tente tirar lições atuais nos livros, porque eles sempre estão ali para acrescentar cada vez mais, e todas as relações que eles fazem a gente consegue trazer pro dia a dia, sabe? Pra nossa realidade, hoje em 2021, o que as pessoas estão fazendo em busca da beleza. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @majudeolino, gente. Beijo e até o próximo vídeo.